Antes. É assim, nessa parada de centro espírita, nesse bagulho aí de macumba, os caras fazem trabalhos pesados pra infernizar a vida do outro, entendeu? E aí É verdade, rola fizeram mesmo. um trabalho de, sei lá, de ebó, será que porra que chama essa merda aí de macumbaria? Agora. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, você já viu aí que começou pesado, né, o nosso vídeo. Essa declaração do Latino deu muito ruim, essa é a nova treta do Latino. E deixa eu explicar pra vocês o que é que tá acontecendo, irmãos. Por causa dessa declaração que você viu, como está aqui na maior parte dos portais de internet, Latino foi denunciado pelo Ministério Público por intolerância religiosa. Latino inclusive pediu desculpas, dizendo jamais tive a intenção de ofender ninguém. Eu vou ler pra vocês uma matéria que tá aqui na Isto É, Gente, e ela é 16 de 4 de 2021. Presta muita atenção, meus irmãos, porque eu tenho muita coisa pra falar nessa matéria. Latino está envolvido numa verdadeira polêmica, após ter uma fala preconceituosa em entrevista ao Flow Podcast e dizer merda de macumbaria, ao ser questionado na atração sobre a morte do seu macaco, Twelves, que faleceu após ser atropelado, se referindo ao episódio que ocorreu por um trabalho de macumba. O cantor foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de intolerância religiosa. Primeiro, meus irmãos, eu queria que esse pessoal deixasse de ser hipócrita, porque a religião que mais sofre ataques hoje é a cristã. Já se fala inclusive em cristãofobia. Por quê? Você vê artistas por aí, principalmente da Globo, sem fazer arrudeio dizer que Deus é merda. Inclusive pessoas que trabalham com entrevista. Quantas vezes vocês já viram esse tipo de polêmica? Vocês lembram como é que aquele cara do LGBTQ+ falava de Deus? Que é que ele dizia que tinha que pegar em armas e tudo? Contra cristãos e conservadores? No último carnaval fizeram questão de colocar nosso Jesus Cristo, símbolo da religião cristã, humilhado, sendo arrastado pelo diabo, sendo inclusive torturado ali no desfile de carnaval. A maldição foi tanta que até hoje, depois daquilo, não teve mais carnaval. E as pessoas não param pra pensar, não param pra olhar isso. Quando se fala em candomblé, macumbaria, essas coisas todas, eu não tenho pretensão nenhuma de incentivar as pessoas a ficarem contra, não tenho pretensão nenhuma de fazer vídeos denegrindo a imagem, mas deixo bem claro que eu tenho o direito de não querer isso na minha casa e não querer isso pra minha vida. Eu não quero contato com isso, porque eu vejo da forma mais negativa possível. Na minha visão cristã, por exemplo, o que acontece lá na África, um povo forte, saudável, um continente daquele, rico, verdadeiramente rico, sempre viveu escravizado, mesmo quando os homens brancos não tinham armas pesadas. E o motivo disso, se você for ver na história, e não na opinião de intelectuais, que vão dizer, não, é porque eles foram sempre escravizados. Antes do homem branco chegar lá, já existia a briga entre eles, sempre viveram se matando. Justamente por seguir esse tipo de coisa, que só traz maldição para a vida das pessoas. Essa é a minha visão cristã. E digo e repito, não tô aqui fazendo vídeo para que acabe com a prática, não incentivo ninguém a desrespeitar o culto dos outros e a crença dos outros, mas essa é a minha visão se você me perguntar. Só atrai maldição. Agora, o direito da prática religiosa ninguém tá pondo em questão aqui, até porque esse direito foi dado pelo próprio Criador. Quem já leu o Velho Testamento, principalmente de Êxodos pra frente, sabe que quando Deus começou a dar a terra prometida, aquele povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, o próprio Criador guiava eles e os alimentava. Eles começaram as lutas pelos territórios. O povo que estava lá era muito mais forte, muito mais equipado do que eles, mas mesmo assim eles venceram. E quando as 12 tribos de Israel estavam a ponto de tomar tudo, Deus freou eles, disse, não, aqueles ali vocês não vão atacar. Os pagãos mais intolerantes, que jamais dariam paz ao povo de Israel, esses tiveram que sucumbir. Mas aqueles que ficariam ali na deles, que eram mais tolerantes, Deus disse, ninguém toca. Porque eu quero ver se mesmo vocês sendo a nação mais forte agora, sendo os poderosos, vocês ainda vão se corromper, vão sair do caminho da salvação. Então Deus fez questão de deixar. E você sabe que continuando a história bíblica, o rei mais forte e mais poderoso que se teve, que era justamente Salomão, filho de Davi, foi o que mais se corrompeu. Justamente na hora que o império estava mais poderoso. Então imagina se Deus tivesse tirado todo aquele povo. Como é que a gente ia saber se aquele povo ali de Israel era realmente fiel? Então a sabedoria de Deus é muito grande. Esse mundo aqui é o mundo físico onde tudo se acaba. Seu carro, sua casa. Veja só as mansões que eram de Pablo Escobar. Vejam as que eram de artistas como Hebe Camargo. Faz pena você ver como aquelas mansões que as pessoas ficavam deslumbradas de ser convidadas para entrar ali. Hoje estão se acabando. Hoje só vale o terreno. Tudo nesse mundo está fardado a isso. A verdadeira vida vem depois dessa e as pessoas não entendem isso. Elas só pensam no aqui e agora. Então, na minha visão cristã, religião para mim só existe uma, o resto são seitas. Mesmo eu tendo essa visão, por causa do próprio Criador, não é nem por causa da Constituição, que também
também garante isso, eu respeito a crença e o direito de culto das pessoas. Agora, não sou obrigado a concordar, por exemplo, com o STF liberando, como liberou há uns anos atrás, como eu mostrei aqui em vídeo, criou jurisprudência para isso, para que esses caras possam, quando é na época de sacrifício deles, eles pegarem o teu animal de estimação, teu gatinho, e fazer um sacrifício. Tá liberado, não é crime, mas eles fazerem isso. Você tem que guardar o seu animal dentro de casa, principalmente nesse solstício, nessa época assim, porque se um na tua rua pegar, não dá nada pra ele. Então eu sou obrigado a concordar com isso, porque esses camaradas aí, que processam a pessoa pra não debater, como querem fazer com o Latino, que nesse caso aí não vi mal nenhum no que ele falou, ele tava falando da bruxaria, ele falou merda com a bruxaria que fizeram contra ele, na opinião dele. Ele tem o direito de falar o que ele pensa, ou não, já estamos numa ditadura. Mas esses caras querem fazer do Brasil uma ditadura. Desde o LGBT eles já falam isso. Não tem debate não, o negócio é processo. Ou seja, você falou de alguma forma que eles não gostem, não concordando com as práticas, você já é tido como preconceituoso. Agora, o verdadeiro preconceito está sendo feito contra o cristianismo e ninguém está falando nada. Veja a continuação da matéria para a gente continuar trazendo detalhes. Vamos lá. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Átila Nunes, do MDB, abriu a denúncia contra o Latino. Para a coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, o político falou sobre o caso. Denunciei o cantor Latino ao Ministério Público por escarnecer publicamente de culto religioso, crime previsto no artigo 208 do Código Penal, agravado por ter sido em veículo de comunicação. Pedirei à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Segurança, DECRAD, que abra um inquérito e convoque o cantor para confirmar suas declarações preconceituosas no podcast Flow. Latino mostrou seu lado intolerante no aspecto religioso e deve responder pelas ofensas aos praticantes da Umbanda e do Candomblé, que não tem qualquer culpa pela decadência da carreira dele, informou. Eu queria saber onde é que estava ele quando dizem que Deus é merda, ofendendo diretamente a maioria em peso desse país. Cadê esses caras? Por uma declaração de Latino, repito, tirada de contexto, eles fazem isso, que é pra, dessa forma, impedir qualquer pessoa de falar negativamente daquilo que não gosta. E não gostar é diferente de atacar. Digo e repito, ninguém tá aqui fazendo vídeo para incentivar que as pessoas sejam violentas ou etc, etc. Tem que se respeitar. Já disse, porque o próprio criador permitiu isso. Temos que dar o livre-arbítrio às pessoas. Agora, na minha casa, eu tenho o direito de dizer, não entra. Não quero contato com isso de forma alguma. Vejo isso da forma mais negativa possível. E terminando a minha história da África, como eu mostrei inclusive num documentário da Rede Record, que inclusive sofreu o processo por mostrar uma realidade, que essas religiões, Umbanda e Candomblé lá na África, continua até hoje sacrificando lá pessoas, segundo a matéria da própria Record. E pessoas que seguem o canal, que são de lá, dizem que isso continua até hoje. Grandes prédios, como eu mostrei, tem cabeça de crianças de embaixo, porque eles acreditam que isso dá sorte. O sacrifício de seres humanos. Acredita-se que debaixo de cada prédio desse construído há a cabeça de uma criança. Nas manchetes dos jornais, os registros das atrocidades. Corpos de crianças mutilados, muitas vezes decapitados. Mas qual a finalidade de crimes tão bárbaros? E quem são as vítimas? Os que tiveram sorte de sobreviver, mal conseguem abrir a boca para contar. Jorge, 5 anos. Sobrevivente. Quando tinha 3 anos, então você acha que isso vai trazer bem pra alguém? Pra você ter ideia, meu irmão, você que acompanha meu canal, meu trabalho há tempo, você sabe que eu tenho um grande fascínio pelo sobrenatural, eu tenho uma curiosidade. E eu comecei a fazer investigações aqui em busca de encontrar algum fenômeno real que eu pudesse gravar, que eu pudesse mostrar pra vocês. E uma das caçadas que a gente fez se chamava Trilha da Macumba e recebeu esse nome justamente porque eu fui com o meu Astra, na época eu só tinha ele, e a gente passou por tanta macumba que era o tempo todo você escutando os estalos das cumbucazinhas cheias de sangue com um pedaço de animais dentro. Pior que é macumba mesmo, velho, tá certo, bora fumar essa p... Quando eu cheguei em casa, inclusive, eu não mostrei esse vídeo, porque ia ficar pesado, mas os pneus do carro estavam lavados de sangue, jogo de roda, tudo. Então eu vou gostar desse tipo de coisa, eu vou achar que esse tipo de culto religioso é saudável, eu não posso achar isso. E se fosse o cristianismo, eles já estariam aí, criando leis para impedir, como já se falaram, né, de até editar a Bíblia para tirar, segundo eles, trechos que são preconceituosos, machistas e etc. O LGBT já fez essa proposta, ou vocês se esqueceram? E veja que são só palavras. Agora aqui são práticas que no mínimo,
deveria incomodar a vigilância sanitária, porque onde eu fui era rua. Não tinha calçamento, mas era rua. E lotada de bruxaria. Tinha lá, como eu mostrei, um teclado cheio de sangue, pedaço de bicho. Cara, realmente muito triste aquilo ali. E os caras continuam fazendo e ainda tem o STF para abrir jurisprudência para eles. É realmente revoltante. Então estão criando privilégio para minoria, é o que eu digo sempre. Na sabatina, o artista fez a seguinte declaração. Dizem que foi macumba, né? Os caras falaram que foi macumba. Fizeram um trabalho para mim que o macaco foi no meu lugar. Quem conhece o mundo espiritual pode dizer melhor. O macaco nunca saía de casa, tomava café comigo. Ele tinha uma vida como se fosse filho, continuou. Além disso, afirmou que sofreu muito com a sua partida e cancelou shows de 2 semanas. Pode ser qualquer bicho que tenha um apego muito grande a você. Nessa parada de centro espírita, nesse bagulho aí de macumba, os caras fazem trabalhos pesados para infernizar a vida do outro. Na minha opinião e na minha visão religiosa, pra mim só serve pra isso, pra atrair maldição e jogar maldição em cima de outras pessoas. Não me acho melhor do que você que pratica, meu irmão. Se tiver alguém aqui, não me acho melhor do que você. E não sou melhor do que você. Agora, pra mim, é uma prática negativa. Eu não faria parte, não deixaria ninguém aqui da minha família fazer, mas respeito e defendo que você tem o direito de fazer. Será que eu serei processado também por dizer a verdade do que eu penso? Olha a continuação da matéria. Revoltados com a declaração de Latino, muitos internautas se revoltaram com ele na web. Que absurdo, disse um seguidor. Preconceito puro, deixou outro. Intolerância religiosa pura, reagiu um terceiro usuário. Após ver a confusão que se meteu, o músico também falou com Fábio e pediu desculpa para as pessoas que se sentiram ofendidas com sua postura. Sei que alguns adeptos do candomblé e Umbanda ficaram ofendidos com minha declaração, feita sem nenhuma intenção de desrespeitar a religião de outra pessoa. Não estou aqui querendo justificar a minha declaração, e sim pedir desculpas para quem se sentiu ofendido com ela, pois no ato em que falei, jamais tive a intenção de atingir a crença de qualquer pessoa, até porque a minha crença tem como base o respeito a todas as outras religiões. Com certeza ele está falando do cristianismo, porque é isso que nós aprendemos pelo próprio Criador. Temos que respeitar e tolerar o direito de crença de qualquer pessoa que seja. Agora, não precisamos gostar das práticas, nem aprová-las. É simples assim. Estamos vivendo tempo de intolerância, tempos desafiadores, tempos de interpretações equivocadas. Utilizei a palavra macumba como uma forma superficial em que a palavra sempre foi utilizada de maneira errada, mas que cresci ouvindo essa crença limitante, disse ele. E foi exatamente o que eu entendi. Olha a continuação, e completou, até porque macumba é um instrumento e nada tem a ver com o sentido que falei e que entendemos. Fato é que mais do que ter razão, eu prefiro ter respeito pelo próximo, muito mais que atacar a outrem. Eu prefiro dizer que ainda que a minha crença seja diferente da sua, eu respeito a sua. Esse é o meu dever enquanto ser humano. E se você é adepto à religião e se sentiu ofendido com o meu uso superficial da palavra macumba, entrego o meu sincero pedido de perdão. Sou do lema respeitar o meu amém e eu respeito o seu axé. E encerra aqui essa matéria. Então, você vê que a mídia, logo no comecinho aqui, né? No comecinho dessa matéria, se você prestou atenção, eles colocaram aqui, ó, comecinho. Vou mostrar aí pra você, ó. Latino está envolvido numa verdadeira polêmica após ter uma fala preconceituosa em entrevista ao Flow Podcast. Então, quando a mídia coloca o começo da matéria assim, ela já joga você contra os verdadeiros fatos. Ela já forma a opinião de muitos que estão despercebidos, que ainda acreditam que a mídia faz um trabalho transparente. É por isso que muitos de vocês preferem ver um cara simples como eu, em vez de se informar na grande mídia. Porque a grande mídia trata o povo como se fossem verdadeiros retardados mentais, que não são capazes de chegar a um raciocínio sozinho. Você vê que esse vídeo eu já comecei mostrando o Latino falando, que é justamente para que você tire a sua conclusão, que você não concorde comigo apenas por concordar. Eu quero que você veja os fatos, e aí se esses fatos te levarem ao mesmo raciocínio que eu, aí tudo bem, tamo junto. E se o seu raciocínio for diferente, tamo junto do mesmo jeito. O importante é a gente se respeitar. E o importante é você ter acesso aos fatos e eu não fazer como a mídia aqui, ó, que já coloca fala preconceituosa. Eles já classificaram aqui, eles já julgaram, eles já fizeram um papel aqui de juiz. Quando eles colocam, após ter uma fala preconceituosa, sendo que o Latino deu o outro lado dele, e você viu a entrevista agora, e com certeza a maioria teve outra opinião, a mídia cai automaticamente em descrédito. Não dá pra confiar nessa mídia podre que aí está. E é essa a revolta deles, meus irmãos. Em breve, família, eu não sei se eu vou postar nesse canal ou se vou criar outro do zero, mas eu pretendo mostrar pra vocês investigações paranormais reais. Eu tenho lido vários livros, meus irmãos, me preparado pra fazer esse trabalho. Inclusive, um bem conhecido, escrito por Allan Kardec, considerado o livro dos espíritos, inclusive esse é o nome. E nesse livro ele fala que foi escrito pelos próprios espíritos. E eu tenho a minha conclusão sobre essa afirmação. E eu quero passar isso para vocês através das investigações. Não sei se eu postarei nesse canal, vai depender de vocês mesmos. Se tiver
interesse desse público aqui em ver esse tipo de coisa, eu farei. Inclusive um vídeo que eu fiz em 2017, né, sobre o meu próprio carro que eu tava comprando na época, que tinha essa fama de ser assombrado, e não era assombrado coisa nenhuma, o que era assombrado nele eram os defeitos. Mas foi muito bem aceito aqui, já tá com acho que mais de 60 mil acessos esse vídeo aí, ó. E resumindo, meus irmãos, para entender essas coisas, você precisa realmente estar de fato desperto, porque senão, meus irmãos, você acaba caindo nas armadilhas desses maus espíritos que, na minha visão, já adianto, são todos demônios, de vários níveis, mas são todos demônios. E eles têm formas muito peculiares de convencer a pessoa. Mas tem teste que você faz, meus irmãos, que eles mesmos se entregam e você consegue comprovar que aqueles são demônios. Então eu estou finalizando meus estudos sobre esses assuntos e quero fazer vídeos realmente com qualidade, para que as pessoas vejam, não é, o que de fato acontece nesse meio. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso de Latino, o que é que você acha, se ele realmente foi ofensivo ou não, na sua visão. Você não é obrigado a concordar comigo. E também gostaria de saber da sua opinião se você concorda que nós deveríamos ter esse quadro de investigação sobrenatural aqui no nosso canal, talvez aos domingos ou aos sábados, não sei, ou na sexta-feira. A gente ainda escolher juntos. E eu vou levar muito em consideração se eu devo criar um canal só disso ou se eu devo postar aqui mesmo. Aqui, vocês sabem, quem manda é vocês, meus irmãos. Esse canal chegou até onde chegou graças a cada um de vocês, e por isso a sua opinião, pra mim, é sempre muito importante, tá certo? Então vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Se alguma pessoa praticante de Umbanda, de Candomblé e outros por aí se sentir ofendido, já peço desculpa de antemão. Minha intenção jamais é ofender você e a sua escolha. Tudo que eu fiz aqui foi mostrar a minha visão cristã sobre essas práticas de culto. Só isso, mais nada. E é aquela história, onde o meu direito começa, o seu termina, e onde o seu começa, o meu termina. E assim a gente vai seguindo, se respeitando e se tolerando, que isso inclusive é a lei do nosso Criador. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e seguimos juntos.